valorização das carreiras aqui no estado de São Paulo. O governo do estado, a partir do próximo dia 1º de março, estará oferecendo às forças de segurança pública do estado de São Paulo, incluindo Polícia Civil, Polícia Militar, onde se inclui os bombeiros, Polícia Científica e os agentes penitenciários, todas as forças policiais indistintamente, todas as forças de segurança terão um aumento de 20% nos seus salários a partir do próximo dia 1º de março. Um aumento importante, significativo, fruto de um esforço coletivo de todo o governo, em especial do vice-governador, do governador, do secretário de Orçamento e Gestão, do secretário da Fazenda, do secretário de Segurança Pública, para podermos anunciar este aumento, repito, que começa a valer a partir do dia 1º de março. Mais 20% no salário de todos, da ativa e daqueles que são já aposentados. O mesmo em relação aos profissionais de saúde de Django Gorenstein. Todos eles, médicos, enfermeiros, todas as carreiras da área de saúde pública do estado de São Paulo, vocês também são nossos heróis, elas e eles, jovens e as pessoas mais experientes, que se expuseram e continuam se expondo diante da gravidade dessa pandemia para salvar vidas. A vocês, o nosso reconhecimento, o valor e a importância daquilo que vocês vêm executando e continuarão a fazer para salvar vidas. Também todos os profissionais de saúde do estado de São Paulo, vinculados ao governo, receberão a partir de 1º de março 20% de aumento nos seus salários. Da mesma maneira, os que estão na ativa e os que não estão, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Gratidão também a todos os demais servidores. São 195 mil servidores de outras áreas do governo, que terão 10% de aumento nos seus salários a partir do próximo dia 1º de março. Também reconhecemos o esforço, a dedicação, a seriedade, o empenho de vocês nos serviços que realizam para a população dos brasileiros que moram em São Paulo. Brasileiros e, aliás, também não brasileiros. Aqui é a terra da fraternidade, a terra de todos. São Paulo é o espelho do Brasil que abraça todos os brasileiros e estrangeiros que aqui vêm, que aqui residem, que aqui trabalham ou que vêm a passeio. Todos eles são merecedores de respeito. Portanto, a você, que é do funcionalismo público do Estado de São Paulo, também, em reconhecimento ao seu trabalho, à sua determinação, a partir do próximo dia 1º de março, vocês terão mais 10% de aumento nos seus salários. É um esforço gigantesco do governo de São Paulo para atender 541.113 profissionais servidores do Estado de São Paulo. E repito, fizemos tudo o que foi possível para termos o orgulho de fazer este anúncio no dia de hoje e oferecer a mais de 500 mil de pessoas o reconhecimento ao trabalho que executam, a dignidade e a importância daquilo que promovem para o atendimento ao bem comum, a todos os brasileiros que vivem aqui no estado de São Paulo. Dito isso, eu gostaria de pedir uma intervenção do Rodrigo Garcia, nosso secretário de governo. Eu dividi essa responsabilidade com ele desde o início. Fizemos um esforço dedicado, muitos dias, muitas horas de trabalho, de forma reservada e objetiva, para garantir responsabilidade fiscal, responsabilidade administrativa, responsabilidade jurídica e responsabilidade de reconhecer o trabalho dos profissionais de segurança, dos profissionais de saúde e todos os profissionais servidores do governo de São Paulo. Rodrigo. Bom, boa tarde, governador João Dória, boa tarde à nossa equipe de trabalho, boa tarde aos jornalistas. No fundo, o que cabe aqui, governador, acho que reforçar um pouco dos pontos que o João colocou a todos vocês sobre as escolhas que o nosso Estado fez nos últimos anos, que nos permite chegar até aqui. Então, relembrando, e é importante relembrar a situação do Estado de São Paulo em 2019, quando o governador João Dória assumiu o governo, nós tínhamos naquela ocasião, e já divulgamos naquela época, um déficit orçamentário de 10,5 bilhões de reais herdados do governo anterior, com dezenas de obras paradas. Essas 175 obras só representam as obras mais significativas que naquela ocasião se encontravam paradas em São Paulo, né? Nós tivemos que tomar medidas difíceis, né, de modernização, de reestruturação administrativa já no primeiro ano de governo. Essas medidas hoje
representam cerca de 16 bilhões de reais de economia todos os anos, o fechamento das estatais que o governador citou, enfim, e várias outras medidas de enxugamento de máquina. Nós tivemos durante o período da pandemia também toda a restrição de valorização e de progressão nas carreiras do funcionalismo público, uma lei federal que estabeleceu esse congelamento para que os governos pudessem ficar dedicados à questão do combate à pandemia. Ao lado disso, fizemos um amplo programa de concessões, todos vocês acompanharam aqui, sejam concessões grandes, como por exemplo as linhas 8 e 9 da CPTM, a Piracicaba Panorama, mas concessões pequenas também, né, João? Como o da Jardim Zoológico de São Paulo. São despesas que você vai tirando do orçamento, liberando recursos para colocar aonde é prioridade, e todo o esforço do nosso governo, do governador, de buscar e atrair investimentos para São Paulo desde o ano de 2019, com viagens e missões internacionais, buscando investimentos aqui, que proporcionaram não só o maior investimento da história de São Paulo, e nós já anunciamos isso aqui na semana passada, a pesquisa SEAD, que comparou o volume de investimentos privados em São Paulo neste governo em relação ao governo anterior, e isso resultou num crescimento 5 vezes maior do que o Brasil. Então, essas considerações são importantes, porque foram essas escolhas, essas decisões tomadas pelo nosso governo, que nos proporcionam, no último ano de gestão, poder completar essas ações em São Paulo na valorização do funcionalismo. Tudo isso recuperou a capacidade de investimento do Estado. Nós estamos hoje investindo mais do que o dobro do que a média dos últimos 3 anos, governador. Eu vou exemplificar isso num gráfico, né? Isso permite a gente fazer o maior programa social da história de São Paulo, que é o Bolsa do Povo, né? No momento mais difícil das nossas vidas, São Paulo investe sim em proteção social, não deixando ninguém para trás. Nos permite fazer hoje o maior programa de obras públicas da história, né? O Pró São Paulo, também já citado pelo governador. E mesmo com essas ações, nós tivemos um superávit primário no ano passado, no balanço apresentado agora em janeiro, de 5,9 bilhões de reais. E é exatamente esse valor, governador, de superávit, não comprometendo tudo aquilo que está sendo feito em São Paulo, que é muito fácil você anunciar muitas vezes uma prioridade e outras coisas deixarem de ser prioridade. Então, o balanço fiscal e o superávit fiscal foi fundamental para que a gente pudesse destinar esses recursos a aumento salarial em São Paulo. Então, todas essas escolhas nos trouxeram até aqui. E esses dois gráficos, governador, exemplificam muito bem o resultado desse esforço, né? Se a gente olhar o investimento de São Paulo de 2018, o último ano do governo anterior, para o investimento de 2022, o último ano do nosso governo, nós saltamos aí mais de 200% esses investimentos, né? Se a gente olhar a receita corrente líquida, que mostra a boa gestão fiscal do Estado, nós tínhamos uma herança em 2019 de 6,1% de orçamento disponível para investir, deixando o governo com uma margem muito pequena de ações discricionárias. E o governador Dória está entregando o último ano de governo com mais do que o dobro de capacidade de investimentos do que nós herdamos em 2019, chegando aí 13,2% de investimento na receita corrente líquida, o maior investimento da série histórica dos governos de São Paulo, né? E isso tudo, então, portanto, na próxima tela, nos permite hoje destinar todo o superávit a essas carreiras que o governador Dória anunciou o aumento. Lembrando que no início do ano, o governador já anunciou, ao lado do nosso secretário Rocieli, a carreira específica da educação, né? Que não está nessa conta. Nós tivemos a nova carreira do professor, que irá junto com esses projetos de lei na Assembleia Legislativa semana que vem. Nós temos um conjunto de cerca de 200 mil servidores que estão lá contemplados na nova carreira do professor. Já anunciamos isso. A nova carreira permite um piso salarial para professor em São Paulo de R$5.000, né? Um piso histórico. Nós estamos saindo de 2.880 para R$5.000, e faltava o conjunto das outras carreiras. Então, somado ao que já foi anunciado na educação, o governador anuncia hoje 20% de aumento para as forças de segurança e para os profissionais de saúde, compõe aí 346 mil funcionários entre ativos e inativos. Isso vai valer para os aposentados, algo também sempre muito caro ao servidor público, a paridade.
e também os demais servidores do conjunto de outras carreiras, que são quase 200 mil pessoas, num aumento coletivo aí de 10%, né? Então, se a gente fizer a conta do custo financeiro desse anúncio de hoje, governador, nós estamos chegando perto de 6 bilhões de reais que serão incorporados na folha de pagamento de São Paulo a partir de março, né? 6 bilhões anualizados a partir de março. E para exemplificar o impacto disso para o salário do servidor público, né? Nós pegamos alguns exemplos aqui, como por exemplo o soldado de segunda classe na Polícia Militar. Hoje ele tem um salário inicial de R$ 2.574, com esse reajuste o salário dele passa a R$ 3.088. Nós somamos os benefícios médios do soldado de segunda classe na Polícia Militar de São Paulo, e nós vamos ter um salário médio mínimo de R$ 5.829. É isso que vai para o orelite do policial de início de carreira nas forças da Segurança Pública de São Paulo. Se a gente for para um soldado que já tem mais algum tempo, o soldado de primeira classe, ele sai de R$ 2.930 de salário base, com aumento de 20%, vai para R$ 3.508, somando os outros benefícios médios, como o auxílio alimentação, a insalubridade, no caso da polícia o bônus, né? Nós vamos ter um olerite médio aí para o soldado de segunda classe de R$ 6.243, assim como os oficiais da nossa Polícia Militar, que hoje o segundo tenente PM tem um salário inicial de R$ 6.324, com um aumento médio aplicado de 20%, soma-se, portanto, R$ 7.577, com os benefícios padrão que nós temos hoje na polícia, vamos ter um olerite médio aí de R$ 10.311 para os oficiais da polícia, né? Se a gente olhar a Polícia Civil, né, o agente policial de terceira classe, início de carreira, ele sai de R$ 3.050, com um aumento de 20% para R$ 3.660, com os benefícios médios pagos aos nossos policiais, um olerite médio aí de R$ 6.394. Assim sucessivamente para o investigador de polícia também de segunda classe, início de carreira, R$ 4.344, com aumento para R$ 5.212 e com os benefícios médios aí R$ 7.947. O delegado de também início de carreira, temos aí um salário inicial de R$ 11.228, com um reajuste de 20% vai para R$ 13.473, mais os benefícios médios aí, contando sempre auxílio alimentação e insalubridade, foram inclusive benefícios que a gente ampliou lá naquele anúncio de 2019, nós vamos aí para um olerite médio de R$ 16.208. Na área da saúde, né, um auxiliar de saúde de carga horária de 30 horas média no estado de São Paulo, né? Ele sai de 696 para 835, mais, no caso da saúde, os abonos pagos pelo Estado, um olerite médio aí de R$ 2.638. O técnico de enfermagem de 30 horas de 1.023 vai para 1.227, mais os abonos pagos na área da saúde, um olerite médio de R$ 2.907. E o médico de 20 horas da rede pública sai de 5.571 para 6.685, um olerite médio aí com as gratificações de 8.953. No fundo, essa última tabela, governador, reflete a realidade do pagamento dos salários em São Paulo, já incorporado os 20% anunciados hoje pelo governador João Dória. Na página seguinte, para efeito comparativo, a gente põe um acumulado de pode passar, de aumentos, enfim, deste governo em relação ao governo anterior, né? Na área, no período de 2015 a 2018, cerca de 3,5% para a saúde, hoje nós anunciamos 20%, a Polícia Militar 4% no acumulado do último mandato, nesse mandato 26%, 5% em 2019, se acresce 20 sobre 5 dá 26 e não 25, então 26% de aumento nesse acumulado de 19 a 22, assim também na Polícia Civil e nos demais servidores cerca de 10%. E tudo isso, governador, pode passar a última tela, com responsabilidade fiscal. Nós aguardamos o superávit ser consolidado em janeiro, justamente para que nós não tivéssemos que interromper nenhum programa que
que está em andamento em São Paulo. Como disse, não adiantava nada diminuir recursos de investimento, diminuir recursos na área de custeio para poder fazer o aumento salarial. Então, o superávit foi fundamental para isso e mesmo com esse aumento que é significativo, nós estamos bem abaixo, inclusive, dos limites da lei de responsabilidade fiscal, tendo uma projeção esse ano de gasto com a folha de pagamento de 43,9% e uma projeção para o ano que vem de 45,1%, ainda distante do limite prudencial. Então, essas escolhas de enxugamento de máquina pública, programa de concessão, permitiu São Paulo se reequilibrar, permitiu São Paulo ter recursos para investir nas suas áreas prioritárias, como a construção de milhares de obras, como os programas de proteção social, e permite talvez completar, João, esse ciclo de apoio ao Estado que você faz hoje, que é o aumento ao funcionalismo público. Acho que a pandemia nos mostrou a importância, sim, do Estado na vida das pessoas, principalmente das pessoas mais vulneráveis, e isso não tem nenhuma contradição com o governo liberal que o João fez e faz aqui em São Paulo, com as escolhas que a gente, desde a nossa campanha, fizemos. Um governo liberal, pró-mercado, que atrai o capital privado, mas que sabe a importância do Estado na vida das pessoas. Esse é o verdadeiro liberalismo que nós estamos atuando na prática aqui nos últimos 3 anos em São Paulo. Então, a responsabilidade fiscal mantida, os investimentos mantidos e agora a valorização aos profissionais do Estado de São Paulo. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo Garcia, vice-governador e secretário de governo. Nós vamos ouvir agora o general João Campos, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, dado ao fato de que hoje fizemos esse anúncio de aumento de 20% para todos os servidores das forças de segurança do Estado de São Paulo, os da ativa e os inativos também, incluindo os que atuam como agentes penitenciários. General Campos.